Você era a ordem da casa, o ponto central que equilibrava a mesa, a trava das janelas. Você era o nosso itinerário, nossa bússola, a hora de chegar em casa. Você era a nossa rotina, a nossa vida. Você era virginiana sem nem ser de virgem. Quem nos fazia guardar as coisas no lugar certo, você nos mantinha no caminho correto, afastava da contramão. Você era um motivo para cuidar de tudo, a maior preocupação do meu mundo, quem eu queria proteger a todo custo. Você era a razão de voltar para casa, por quem eu abaixava a música alta, a causa da ceia dia 25 na mesa. Você era a motivação para acordar às 9 da manhã, e era por você que a gente não voltava só amanhã. Você era a ordem da casa, e eu, que nunca gostei de seguir rotina, trocaria 1000 vezes essa vida bagunçada para te ter aqui de novo, colocando ordem na nossa casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Manu. Eu sou a Vivi. E eu sou a Manu. E sejam muito bem-vindos ao Comunicartes na temporada por Inicia. Estamos aqui hoje com uma das nossas colegas de faculdade, futura comunicadora como nós, e fã número 1 do Harry Styles, tá, pessoal? Só pra deixar bem claro. E uma excelente escritora, por sinal. Seja bem-vinda, Cami. Você quer se apresentar pro pessoal? Oi, meu nome é Camille, eu tenho 17 anos, estou cursando jornalismo também na Unisociesc e eu amo escrever, amo música também, amo todo tipo de arte e é um prazer estar aqui no podcast com vocês, eu estou muito feliz. Novamente, Cami, seja muito bem-vinda, te agradecemos por aceitar esse convite. O texto que você leu no início foi você mesma quem escreveu, né? E, obviamente, ele se liga com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, nesse episódio, que é como demonstrar sentimento por meio de palavras. Queres explicar um pouco sobre o sentimento por trás do teu texto que você deu pra gente? Claro, então, assim, esse texto, ele mexe demais comigo, por isso daqui na minha leitura eu fiquei meio assim. Ele é sobre a minha avó, que faleceu em dezembro do ano passado. Ela teve uma bactéria, enfim, Covid, bactéria, enfim, e aí ela faleceu e a minha avó, ela vivia com a gente, né, ela morava comigo e a gente era muito próxima, apesar de que a minha avó, ela não falava, tipo, ela teve um AVC há mais de 15 anos atrás, então ela não falava, ela não andava, e a minha mãe cuidava dela. Então, assim, eu cresci com a minha avó, nunca falei com ela, nunca bati um papo com ela, mas eu cresci com ela e ajudei a cuidar dela também, né, no que eu podia, assim. E a gente tinha uma ligação muito forte, a gente era muito próximas. A minha avó era tudo pra mim, assim, sabe? Eu amo ela demais e pra sempre, né? Sempre vou lembrar, sempre vou amar. Então, depois que ela faleceu, eu escrevi muito sobre ela e esse foi um dos textos que eu fiz que eu mais gostei. E ele mexe muito comigo, assim, de verdade, porque diz tudo, sabe? Sobre a falta que ela faz. Então, assim, sempre que eu leio, eu fico com vontade de chorar, eu fico nervosa, enfim. Então, assim, é sobre ela e como eu falei, assim, a minha avó, ela significa muito para mim, ela faz parte da minha história, né, por conta dessa situação, assim, a nossa vida era sempre muito diferente da maioria das pessoas, porque a gente tinha que ficar com ela direto, tá do lado dela, cuidando dela, enfim, mas isso nunca foi um problema, assim, sabe, a minha avó era tudo, como eu falo no texto, ela era a ordem da casa, ela era alegria, ela era tudo, assim, sabe. Nossa, e é preciso ter uma certa coragem, né? Pra demonstrar esse tipo de sentimento que tu tinha por ela, que ainda permanece contigo. É tenso, assim, porque é uma coisa que ainda pra mim, apesar de fazer 6 meses, é muito recente, né? Então, falar sobre isso mexe comigo e escrever, querendo ou não, é uma forma de... É um escape, assim, sabe? Eu coloco tudo ali e aí me alivia um pouco por dentro, assim. E fica guardado ali, né? Tipo, só
as pessoas leem o teu texto, mas só tu vai entender todas as coisas que estão por trás dele, né? Tudo que aconteceu antes, tudo que aconteceu quando tu escreveu, tipo, as pessoas vão ler só as partes ali e cada uma vai interpretar do seu jeito, né? Porque ali não especifica quem é a pessoa, né, no texto. Mas, então, tipo, cada um pode interpretar de um jeito. E às vezes as pessoas podem levar esse texto para elas mesmas. Tipo, se eu passei por uma situação semelhante e eu ler o teu texto, eu vou me identificar. Então, tipo, é uma coisa pessoal, ao mesmo tempo que é uma coisa pessoal, é uma coisa que pode servir para muita gente também, né? Sim, eu acho isso muito legal, né, na escrita, né, na música também, porque, tipo, tu escuta e aí o autor, ele coloca o que ele tá sentindo, mas tu vai escutar aquilo e vai se identificar com o que tu tá vivendo, assim, então eu acho isso muito legal. E demonstrando esses sentimentos, né, dependendo ele qual for, né, como no caso é um sentimento de luto, ou às vezes, tipo, há pessoas que escrevem para demonstrar raiva, ou até mesmo sensações positivas, né, e, enfim, dependendo qual for, pode ser uma forma de desabafo também, né, para você externalizar tudo isso que você tá sentindo. Com certeza, eu acho que se eu não escrevesse, assim, eu ia, sei lá, até eu explodir. Sim, e deixa eu te perguntar, tu tem um Instagram, né, que tu posta as coisas que tu escreve, e quando que tu começou a postar as coisas que tu escreve? Tipo, recentemente ou já faz algum tempo? Assim, foi no começo da quarentena, tá fazendo um ano, acho que já fez um ano, foi em maio do ano passado, por aí, maio, junho do ano passado, e assim, foi bem difícil pra mim, porque eu sempre escrevi, mas eu nunca mostrei, então fazer esse Instagram foi um desafio, assim, sabe? Foi muito naqueles momentos de tipo, só se vive uma vez, sabe? Aí eu peguei e criei, assim. Já queria criar há muito tempo, mas não tinha coragem. Aí uma hora foi. Quando você tá escrevendo, né? Você costuma ir já seguindo um padrão, mentalizar, tipo, uma estrutura, né? Vai combinando as palavras, ou tu só prefere, assim, deixar fluir e depois eu que lute? Como que tu faz? Como é o teu processo criativo? Cara, eu só pego e eu escrevo o que eu tô sentindo, assim. Pode ver que não tem muita regra, né, nas coisas que eu escrevo, assim. Não tem, tantas sílabas poéticas, tanto negocinho, tudo certinho, tipo... Não, eu gosto de escrever... Eu acho incrível que consegue fazer isso, né, soneto, essas coisas assim. Acho maravilhoso. Só que eu sou muito do escrever livre, assim, sabe? É só o que eu tô sentindo. Tipo, eu não dou muita bola pra estética, eu dou mais bola pro que eu... pro sentimento mesmo, pro conteúdo, sabe? Mas eu acho lindo. Mas o meu jeito de escrever é mais livre, assim. E no final é isso que importa mais, na verdade, né? Pra atingir o objetivo. Sim. Porque quando a gente escreve, que eu também tenho o hábito de escrever assim, tipo, comecei agora a escrever mais nesse estilo de desabafo e tal, né? E aí, na hora que tá escrevendo, tu tá tão movida nas emoções que tu não vai ficar pensando, né? Tipo, a rima e tal. Tipo, só vai. Às vezes vou escrevendo tanto, e daí quando vejo já tem umas 10 linhas, e tipo, meu, nem vi eu escrever tudo isso, só foi assim, tipo, automático, sabe? Parece que estava aqui há muito tempo. E aí, quando chega ali no papel, sai tudo tão rápido, né? Exatamente. Geralmente, quando eu pego pra escrever, assim, é muito rápido também. Eu pego o que eu tô sentindo, assim, e quando eu vejo também, já tá pronto o negócio, sabe? E aí eu percebo, aqui às vezes eu nem tinha pensado que ia rimar, e aí, fiz uma rima ali que, sabe? Muito natural, assim. Então, quando é que tu começou a escrever? Quando é que tu começou a colocar pra fora todos esses sentimentos? Tu lembra? Assim, depende. Eu lembro exatamente da primeira poesia que eu escrevi. E foi... Eu tinha uns 15 anos, assim, eu tenho, né, 17 agora, não faz tanto tempo assim. Mas eu tinha uns 15 anos. E foi sobre o teatro, que é uma das minhas paixões também. E eu escrevi sobre teatro, assim, e aí desde então eu nunca mais parei de escrever sobre tudo que eu tava sentindo. Porém, eu já escrevia antes, assim, sabe? Eu tinha
eu sempre tive o hábito de escrever, tinha diário, essas coisas assim. Eu era fã de muitos artistas quando eu era pequena, então eu costumava escrever, tinha fã-clube, essas coisas assim. Eu costumava escrever cartas, sabe? Tipo, no Instagram, assim, na legenda das fotos e tal. Então, tipo, eu escrevia muito, assim, eu sempre gostei. E quando tinha alguma coisa na escola de texto, eu também adorava escrever. E, enfim, a minha mãe, a minha puxa-saco, minha maior fã, né? Ela, ela sempre disse que eu escrevia muito bem e tal, mas eu nunca dei muita bola, assim, nunca achei que fosse realmente tudo isso, sabe? Achei que ela só tava puxando meu saco, assim. Mas eu sempre gostei muito de escrever, e aí foi a partir da poesia, né, dos poemas, que eu comecei a escrever de fato, assim. Antes era só texto sem sentido para eu desabafar e tal. Foi com a poesia que eu comecei a levar como algo mais sério, assim, sabe? E a Manu é suspeita para falar sobre isso, né? Ela começou a falar ali de era fã de muitas pessoas, e eu pensei, pronto, ela vai falar que ela era fanfiqueira, e eu vou falar, meu Deus, eu também. Então, já comecei a escrever uma fanfic, mas eu nunca terminei, tá? Mas já aconteceu. Nunca termino, só 1 milhão, né? Só começa, nunca termino. Muito empenho. Mas esse texto de desabafo ali, que é rapidinho e tal, eu gosto de pensar na história toda, mas precisa de muito tempo, né? No momento não tá tendo, né? Então. Exatamente, precisa de muito tempo. Mas tipo, tu disse que tu já escrevia há bastante tempo, né? Tu sente que a tua família te apoiou, tipo... Porque, assim, eu vejo que aqui em casa, minha mãe é formada em letras, né? Ela foi professora há muitos anos, então, tipo, eu sempre tive esse incentivo, assim, de ler, escrever e tal. Tu sente que tu teve isso em casa também? Tive. Os meus pais também, eles sempre gostaram que eu lesse, né? Foi uma iniciativa minha também, porque eu gosto bastante de ler, mas eu sempre tive esse incentivo também. E o escrever foi mais uma coisa assim, tipo, sei lá, eu escrevi um texto, aí eu mostrei pra eles, e nossa, tu escreve muito bem, não sei o quê. E aí isso foi me motivando assim a escrever mais, sabe? E aí, escrevendo mais, a gente lê mais também, né? Aí as duas coisas caminham juntas. Perguntar pra qualquer pessoa que tá fazendo jornalismo agora, eu tô fazendo jornalismo porque eu gosto muito de ler e escrever. Sim. Tudo. Pode perguntar, a maioria vai ser essa a resposta, porque eu tô cursando jornalismo justamente por isso, por esse negócio de ler e escrever. Mas pior que tá? Tipo, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi também, assim. Não só por gostar, mas também pelas pessoas falarem que era algo que eu sei fazer, sabe? Que era algo que, eu faço isso bem. Então, tipo, vamos juntar tudo, vamos, né? Sim, aí agora a gente separou alguns textos pra gente ler contigo, né, de outras pessoas. Aí o primeiro texto que a gente vai ler é um texto meu, que foi eu que escrevi, né. Eu não publiquei em nenhum lugar, eu também sou bem tímida pra ler os meus textos, né, porque eu tenho poucos, assim, que eu compartilho com as pessoas. E eu vou ler e depois eu falo um pouquinho sobre ele, tá? O nome do texto é A Realidade que Habita em Mim. Meus pais não me escutam, mas o barulho dentro de mim é ensurdecedor. Eu confio nos meus amigos, mas meus problemas são minha propriedade. Me sinto sufocada, mas não quero respirar ares impuros, em lugares proibidos. Minhas pernas não param, ando quilômetros e quilômetros parada. Para onde estou indo? Para onde devo ir? As lágrimas me confortam, a dor que vem com elas me assusta. Sou um reflexo da realidade onde vivo, mas como vou me enxergar se não há espelhos ao redor? Me sinto perdida. O sol lá em cima já se esqueceu de brilhar para mim há tempo. Quem sou eu? Uma intrusa nesse espaço, ou esse espaço é meu e os intrusos são eles? Ai, até fiquei sem fôlego. Então, muito bom. Eu escrevi esse texto, eu falei para as meninas, não faz muito tempo que eu escrevi, mas assim, pensando nessa coisa de pandemia, que muita coisa aconteceu, né, tipo, com todo mundo, muita coisa aconteceu. Então, acho que chega uma hora
que a gente não... Parece que tudo é muito maior do que realmente é, né? Então foi um dos motivos pelo que eu escrevi esse texto. Quando eu escrevi, eu escrevi ele como um texto corrido, a lápis, tudo borrado e riscado e tal, e aí depois que eu arrumei ele certinho. Mas ele fala muito também sobre uma coisa que vive comigo sempre, que é a ansiedade, né? Então, daí, ali fala sobre eu andar quilômetros e quilômetros, é sobre, eu nunca ficar parada, sempre estar com a perna mexendo, e às vezes as pessoas comentam sobre isso. Ai, para de se mexer um pouco, sabe? E, quando ela, né, se a pessoa não passa por isso, ela não vai saber, né, o motivo. Então, assim, o momento que eu tô vivendo agora não é o mesmo que eu tava na época, né, nesses meses atrás que eu escrevi. Mas, contanto que eu escrevi esse texto e abandonei ele real, assim, nunca mais li. Aí, a hora que a gente foi montar aqui os textos para trazer, que eu olhei e pensei, pode ser que algo aconteça. Aí eu trouxe, mas assim, bem pessoal, sabe? Eu acho que em outra ocasião não teria compartilhado se não fosse aqui, sabe? Então, eu tenho muito isso também de escrever e abandonar. Cara, eu escrevo muita coisa e, assim, eu nunca mais volto naquilo ali, sabe? Aí, depois de muito tempo que eu volto, eu leio e eu penso, isso aqui tem um certo potencial. E aí, aí eu arrumo e tal. Mas eu sou muito assim também. E, nossa, teu texto eu achei incrível, porque eu também tenho ansiedade. Então, eu entendo o que tu tá falando, sabe? Me identifico e eu também escrevi algumas coisas sobre ansiedade, não sei se eu cheguei a publicar, mas eu escrevi também, principalmente nesse momento de quarentena, né, de pandemia e tal. E enfim, né, eu acho que escrever também ajuda muito na minha ansiedade, sabe? Alivia, assim. A mesma coisa que vocês dois já comentaram, porém eu não tenho isso de muitas vezes guardar os meus textos, que eu faço normalmente quando eu tô em algum momento de crise de ansiedade também, ou quando algo só tá me incomodando mesmo, que não chega a ser tão grave. Eu escrevo e eu rasgo o papel e eu jogo no lixo. É bem difícil mesmo eu guardar algum texto. É bem difícil. Vivi, eu tô na mesma, tá? Eu acho que nós 4 temos ansiedade. Acho que a gente consegue colocar muito mais pra fora todo o sentimento quando a gente escreve. E eu faço o mesmo que eu vi às vezes. Eu escrevo e jogo fora. E eu acho que isso é uma forma da gente também se autoconhecer, sabe? Eu acho que essa parte é muito importante, da gente entender o que tá acontecendo. Porque a partir do momento que a gente escreve, a gente consegue ver tudo que a gente não tinha percebido antes. Então, Manu, teu texto é muito sentimental, assim, ele me deixa toda arrepiada, sabe? Eu me identifico muito. É muito tocante mesmo. É aquilo que eu falei, das pessoas lerem e talvez se identificarem em uma outra situação da vida, enfim, alguns trechos de texto e tal, servir pra vocês também, sabe? E esse negócio de demonstrar o sentimento pelas palavras não é difícil. Assim, quem tem o hábito de escrever não vai ser difícil, né? Porque tu vai chegar ali, se tá com muita coisa aqui carregada, tu só vai chegar e vai cuspir tudo ali, né? As palavras. Talvez quem não tem esse hábito de escrever tenha um pouco de dificuldade, de receio, assim, mas pra gente que já tá mais envolvido nessa área, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Sim. E eu acho que é justamente isso que é bonito, né, quando tu escreve, é o teu sentimento ali, sabe, independente do que vão achar e tal, é aquilo ali que tu tá falando, tu tá botando pra fora, e eu acho que é isso mais bonito na escrita, assim, na arte em geral, né. É porque é a tua verdade, né? Exatamente. Vou aproveitar o gancho aqui, queria compartilhar uma frase da Anne Frank, que dispensa apresentações de quem foi essa menina, né? Que foi uma frase que eu encontrei enquanto a gente estava fazendo uma leve pesquisa, quando a gente montava os roteiros para os episódios. Ela diz: "O melhor de tudo é poder escrever todos os meus pensamentos e sentimentos. Se assim não fosse, já teria sufocado completamente." E assim, como eu falei, dispensa a apresentação de quem foi Anne Frank.
e muito mais ainda sobre o contexto em que ela estava enquanto ela escreveu o diário dela. Com certeza. Nossa, não tem nem o que falar, né? Eu amo esse livro, assim, e foi depois que eu li o diário dela que eu comecei a escrever mais nos meus diários, sabe? Então, assim, eu me identifico não com o contexto, né? Mas com o sentimento, sabe? De botar pra fora, porque querendo ou não, agora também é um tempo muito difícil, né? Também é um momento histórico. Então, assim, a gente expressar isso e deixar registrado também é muito importante. E às vezes também, assim, o contexto que a gente vive ali, tipo, que o contexto que ela vivia, né, presa, escondida, e tipo assim, ela não realmente os sentimentos dela iam só no diário, né? Então, tipo, às vezes é isso, às vezes a gente tá vivendo tanta coisa, tem tanta gente ao nosso redor e a gente nunca fala nada pra ninguém e sempre fica guardando aquilo. Tipo, aí a gente desconta nas palavras, né? Botando tudo pra fora nas palavras, ou chega uma hora que realmente a gente vai sufocar, vai ter uma crise, alguma coisa tipo, a gente tem ansiedade, ou a gente vai ter uma crise de ansiedade, ou a gente vai pegar qualquer pessoa, a primeira pessoa que aparecer e perguntar, tá tudo bem? Aí tu, não tá tudo bem. E daí tu vai falar tudo, sabe? Tipo, a gente precisa procurar esses escapes, assim, tipo, diante de tudo que tá acontecendo, né? Sim, com certeza. E assim, para quem tem ansiedade, principalmente, fica tudo bagunçado na nossa cabeça, né? A gente tá mal e às vezes a gente não sabe nem explicar por quê. A gente só tá com 1000 coisas na cabeça. Então, assim, eu sinto que escrever é organizar, sabe? As coisas, organizar o pensamento, organizar o que tá acontecendo. É, tipo, muito autoconhecimento, assim, é se entender, sabe? É verdade. Eu já vou aproveitar para ler mais um texto que tem a ver com o que a gente está falando. Esse é da Amanda Louise, o arroba no Instagram dela é Amanda LK Ferreira, e ele começa assim: não peço que me atenda ou ainda me aceite, só peço que me entenda e por favor respeite. Esse sentimento é uma rosa, com toda a sua beleza e todo o seu brilho simulando essa tristeza. Então não mate essa rosa com o espinho que ela criou, nem envenene o solo de onde ela chegou. Também achei muito profundo, porque ele começa com essa parte de não peço que me atenda ou ainda me aceite, sabe? Porque a gente, novamente, né, a gente que tem ansiedade, a gente às vezes não consegue mudar e as pessoas elas não conseguem entender o que a gente passa, sabe? Parece ser muito pouco, parece ser alguma coisa que não faz sentido. E às vezes até pra gente não faz sentido o que a gente tá sentindo. Então a gente só precisa que as pessoas nos entendam, sabe? Eu adorei esse texto. Ele realmente, né, já começa assim com os 2 pés na cara. É muito forte. A Amanda é super talentosa também, né? Perfeita. E é exatamente isso, assim. É muito difícil encontrar alguém que entenda, né? Eu acho que só quem passa por isso realmente sabe. Só que quando tu tá escrevendo, assim, tu não precisa que ninguém te entenda, sabe? É só tu e tu mesmo, e eu acho que é isso que também alivia, sabe? Independente da aprovação e tal. Que nem quando eu faço um texto, se eu vou publicar ou não, eu decido muito tempo depois. Então, tipo, as coisas que eu escrevi hoje, provavelmente eu vou publicar, assim, daqui 2 meses, sabe? Porque eu fico ali. Eu não sei, eu não consigo publicar algo que eu tô sentindo naquele momento. É raro, assim, eu consegui. Eu acho que tem um pouquinho a ver com ansiedade também. Mas, assim, eu escrevo sem pensar, sabe? Se eu vou publicar, se eu não vou publicar. Eu penso, tipo, eu escrevo o que eu tô sentindo, então depois eu vejo, sabe? Pela questão da aprovação mesmo, assim, por não saber se aquilo... Se eu vou querer falar sobre aquilo, se eu não vou querer. Então, é uma coisa que eu tento não ficar pensando na aprovação dos outros quando eu tô escrevendo, sabe? Senão eu não consigo fazer nada.
A gente fica muito assim, né? Tipo, esse texto aí da Amanda é que nem aquele negócio de várias interpretações. Pra mim é como se tipo, ela estivesse tentando contar alguma coisa pra alguém, tipo, se abrir pra alguém, porque ela já não aguenta mais, sabe? E tipo, porque realmente a gente tem medo de julgar. Às vezes esse é um dos motivos pelo qual a gente recorre à escrita e às vezes não conversar com um amigo, alguma coisa assim. Tipo, ali no meu texto eu também falo sobre os meus problemas são os meus problemas. Eu tenho muito isso. Tipo assim, eu tenho um problema, ele é meu. Tipo, se eu precisar pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. Mas, assim, eu não gosto de incomodar ninguém com os meus problemas, sabe? Tipo, eu acho que... Eu sempre fui assim, eu consigo segurar a barra. Eu já segurei a barra por muito tempo, sabe? Então, tipo... Mas, às vezes, a gente precisa recorrer, né? Tipo, a escrito ou algo assim. Mas são várias interpretações que a gente pode ter desses textos. Eu acho que conversar com alguém é muito importante, mas assim, uma coisa não substitui a outra, sabe? Eu acho que é tipo coisas completamente diferentes, até porque quando eu converso com alguém, eu gosto de saber a opinião daquela pessoa. Eu pergunto, tá, o que você acha? Na maioria das vezes, né? Eu peço um conselho, alguma coisa assim. Agora, quando eu tô escrevendo, eu não quero resolver, geralmente. Eu só quero botar pra fora, sabe? Se fosse para resolver, eu não tava ali escrevendo, né? Eu só quero botar aqui, depois eu vejo o que eu vou fazer. Que nem falou o negócio de postar, depois eu deixa aí. A hora que me incomodar ou tiver pior, eu resolvo. Geralmente é assim, porque, tipo, eu vejo esse mim que, como a gente tava falando da ansiedade, eu tenho medo de resolver as coisas agora, e quanto mais eu deixo, mais ansiosa eu fico, tipo, não, deixa, daqui a pouco tá assim, meu Deus, e agora? Mas não, deixa mais, não, mas e agora? É uma coisa mesmo, muita coisa acontece ao mesmo tempo, não dá pra explicar, só quem vive sabe, né? É uma mistura de uma procrastinação com uma síndrome do impostor ao mesmo tempo. Muito demais, exatamente. Eu fico me sabotando o tempo inteiro, cara. Eu sei que isso é uma coisa ruim, que é uma coisa que, né, eu preciso desenvolver. E a gente é muito nova ainda, acho que a gente tem bastante tempo para trabalhar nisso. E, tipo, nas circunstâncias que a gente está vivendo agora, é compreensível a gente sentir muito, sabe? Sentir muitas coisas e tal. Nenhum sentimento é errado, porque é aquilo que tu tá vivendo não tem por que ser errado, né? Mas, me perdi no que eu tava falando. Eu comecei a frase que sim. Acontece. Vai acontecer muito comigo, porque eu começo e daqui a pouco, meu Deus do céu, nem lembro mais. Eu te entendo, também sou assim. Dito isso, podemos ir para a última leitura? Vamos lá, então. O próximo e último texto é do Cauê Cadene. O arroba dele no Instagram é @versusnefastos. Todos os arrobas que a gente está citando aqui estarão na descrição do nosso podcast. Então, caso você não tenha anotado certinho, tudo bem, pode conferir depois. O título desse texto é Nostalgia. A profunda vontade de ser, o que não se pode mais ter. Andar nas margens da saudade, mergulhar nas profundezas do desejo. Angustiar-se com a inutilidade do tempo. Irrefutável vai que não vem. Maravilhar-se com memórias frágeis, que esvaem-se em nossa alma. Deixar a felicidade reinar em momentos que não voltarão mais, mas com a vontade de criar lembranças tão boas quanto. Ingrata a expectativa que me cria, me possui. E quando notar, vira saudade. Finito presente, infinito passado. Escrevendo capítulos já transcorridos, com marca páginas que já não contam quantos momentos pensei em ti. E é realmente uma sensação de nostalgia, assim. Esse texto me remeteu que por muito tempo, mais precisamente no período do ensino médio, eu não sinto que eu aproveitei ele como eu deveria, sabe? Então eu ainda sinto, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, sabe? Fazer coisas diferentes, algo que eu não vivenciei, sabe?
Mas é aquilo, né? O tempo é uma linha tênue, é uma linha reta que não retorna. E é um misto também. Um arrependimento, enfim. Cara, eu me identifico muito nesse negócio do ensino médio aí, de tipo, se eu pudesse voltar, faria alguma coisa diferente. Não sei, é porque eu acho que essa pandemia mudou muito as pessoas, né? Tipo, quanto mais tempo eu fiquei sozinha, mais tempo eu comecei a descobrir como, tipo, do que eu gostava mais, comecei a, tipo, me soltar mais, a fazer coisas sem pensar muito, tipo, é que nem aquela história de que todo mundo pintou o cabelo na pandemia, mas é porque, assim, a gente se soltou mais, e eu acabei com o meu cabelo na pandemia, porque eu pensei, por que não, né? Tipo, eu quero fazer agora, não tem ninguém, eu tô em casa, não tem ninguém perto pra me julgar. Se eu fizer e ficar ruim, ninguém vai me ver também. Então, por que não, sabe? E esse período da pandemia também foi a época que acho que as pessoas mais mudaram e começaram a se descobrir mais. E realmente, existem esse texto aí que tu leu, a gente pode associar muitos momentos da nossa vida, tipo, esse sentimento de nostalgia, né? Porque o tempo passa muito rápido. Muito rápido. A gente até perde a noção. Rápido demais. Sim. Às vezes eu queria que parasse um pouco, assim, tipo, meu Deus, a gente já vai pro terceiro ano da faculdade, tipo, meu Deus, calma, dá uma segurada. Nem assimilei que eu entrei na faculdade ainda, vamos devagar. O meu negócio de pintar o cabelo na pandemia é tipo assim, o mundo tá acabando mesmo, então vamos só. É acabar com o cabelo também. Mas é muito isso, assim. Eu também comecei a fazer muitas coisas que antes eu não tinha coragem, porque eu era muito insegura, ainda sou um pouquinho, mas eu era muito mais. E tá bem ligado com a minha ansiedade também. Mas, enfim. E aí eu comecei a colocar minha cabeça no lugar e assim, falar, não, o que eu quero pra mim, o que eu quero pra minha vida. E aí, tipo, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu quero pra minha vida se eu continuar desse jeito. Então, assim, eu comecei a assimilar isso e durante a pandemia eu comecei a fazer essas coisas, sabe? Fiz um Instagram, comecei a estudar mais música, que é uma coisa que eu gosto muito também. Então, tipo, comecei a fazer essas coisas que, cara, o mundo pode acabar amanhã, então deixa eu ser feliz aqui hoje, deixa eu fazer as coisas que eu gosto. Repetindo, né? Só se vive uma vez. Exatamente. Melhor argumento pra tudo. Tudo que tu pensar e fazer, vamos fazer, a gente só vive uma vez, se der ruim, e aí? Quem sabe se a gente, né, vai ter outra vida pra fazer isso, né? Ninguém sabe. Tem que aproveitar enquanto tá aí, né? E sobre o ensino médio, eu também me identifico muito, porque, inclusive, gente, eu tive uma crise existencial, assim, ano passado, porque a pandemia começou no meu terceiro ano do ensino médio, né? O ano que todo mundo fala que é o melhor ano do ensino médio, do colegial, não sei o quê. E aí pegou bem aquela época ali. Então eu não tive terceiro ano, praticamente. E aí eu também fiquei muito nessa de, eu não aproveitei quanto eu deveria ter aproveitado, eu devia ter feito outras coisas. Eu entrei numa crise, escrevi bastante sobre isso, inclusive. Surpresa, né? Não ter terceiro ano é bem triste, assim, porque acontecem umas coisas surreais que tu não acredita que realmente acontecem. Uma pandemia. Então, né? Nesse caso é mais pesado. Mas eu também me identifico com esse texto, né? Não necessariamente só com o ensino médio. Eu acho que eu tive uma crise no ano passado. Eu já tinha, né, entrado na faculdade e tal. E daí que eu comecei a pensar, cara, meu ensino médio já foi? Eu nunca mais vou voltar pra escola. Eu vou fazer 18 anos esse ano. E eu comecei a ter uma crise de tipo, cara, eu não aproveitei. Eu vou fazer 18 anos. O que eu fiz na minha vida? Se eu morrer amanhã, eu vou ficar feliz? Sei lá, no pós-morte? Será que eu fiz tudo o que eu queria fazer? Será que eu realmente tô feliz? Então, cara, é muito louco. Porque agora, nesse momento, tu pensa, cara, eu tô vivendo. Só se vive uma vez. Mas quando realmente tu vai fazer alguma coisa que te faz feliz? Quando tu vai ter a coragem pra fazer, sabe? O que vai te dar
esse empurrão. Entende? Pra mim foi bem complicado, assim. Nem fala muito sobre 18 anos, porque eu faço semana que vem. Então eu tô me segurando pra não ter essa crise também. Eu tô tipo, Camille, não surta. Não muda muita coisa, assim, já posso te adiantar. É mais a emoção, né? De, ai meu Deus, 18 anos. Mas assim, né? Tipo, eu também super emocionada pra fazer 18 anos. É super legal. Mas assim, no contexto que a gente tá vivendo, eu fiz 18, já vou fazer 19 e não fiz nada com 18 anos. E tá tudo bem, a gente é muito novo, tem muito tempo pela frente ainda. Gente, mas eu nunca quis... Não é que eu nunca quis fazer 18 anos, mas é que nunca foi uma coisa assim, tipo, que eu esperei muito, sabe? Uma coisa que todo mundo espera, né? Fazer 18 e tal. Eu nunca tive isso. Então, fazer 18 pra mim não tem tanta parte boa, tem mais o surto de, meu Deus, 18 anos. Eu já fui o contrário. Eu, desde pequeno, sonhava com os meus 18 anos. Eu sonhava em sair da escola, eu contava os meses e anos pra sair da escola. Eu lembro que eu tava na terceira série quando eu comecei a fazer isso. Não, sair da escola eu também, eu sempre quis. Aí, tanto que, tipo, quando eu ainda tava no meu terceiro ano, eu comecei a sofrer por não ter terceiro ano e porque eu ia sair da escola. Mas depois que eu saí, foi tranquilo, sabe? Tipo, eu tô super feliz. Mas eu também era assim, eu nunca gostei muito de ir pra escola. E até esse foi um dos motivos do meu arrependimento, sabe? De, eu acho que eu não aproveitei muito, assim, sabe? Mas enfim, acontece. Gente, não é, nunca gostei muito de ir pra escola, nunca gostei de estudar, tá? É só, tipo, eu não gostava de ir pra escola. Eu, tipo... A gente entendeu. Importante deixar claro, né? Me identifiquei. A escola é... Então, eu acho que a gente já falou bastante. Então, pra finalizar, Camille, você quer passar seus arrobas? Que eu sei que você tem uma conta pessoal e uma profissional. Sim, a pessoal é Camille, com K, _ Bernardes, Carol com K, não Camille. E o arroba dos textos é Falando com Paredes. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem nos escutado até o fim. Novamente, Cami, muito obrigada por estar aqui com a gente. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, no @comunicartes.podcast. Lá você também descobre os nossos arrobas. Você também pode seguir a rede social do Renova, que é o projeto ao qual a gente faz parte, que é @projeto_re.nova, que são por esses 2 meios que nós vamos avisar quando que irá sair o próximo episódio. E aí vai um spoiler para vocês do próximo episódio com uma nova convidada. O tema desse próximo episódio é escrita como forma de desabafo. Tchau, até a próxima!